Que as pessoas atualmente têm usado das redes sociais para atacarem, ofenderem e agredirem, isso não é nenhuma novidade para ninguém. Mas afinal de contas, você já parou para pensar o que leva, o que motiva uma pessoa a atacar, a fazer discursos de ódio na internet contra pessoas que muitas vezes elas nem conheçam? Afinal de contas, o que está por trás desse comportamento agressivo de algumas pessoas? Fala, meu povo! Aqui é a Fabiola e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito desse assunto. O que está por trás desse ódio excessivo externalizado na internet? O que muitas vezes a gente não para pensar, que a gente não leva em consideração, é que a maioria das pessoas atualmente estão feridas emocionalmente e espiritualmente. Pessoas que dentro de casa estão com relacionamentos completamente fragilizados, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relações de trabalhos, e a partir do momento em que eu não consigo falar tudo aquilo que eu penso, que eu sinto diretamente para as pessoas que de certa forma tem a ver com os problemas que eu tenho vivido, eu acabo encontrando na internet uma válvula de escape. É isso mesmo que você ouviu. A internet se torna uma válvula de escape para que eu possa colocar os meus monstros para fora. Porque o ser humano, ele tem a necessidade de falar, ele tem a necessidade de ser escutado. Só que muitas vezes nós não temos habilidades muito assertivas para falar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa para as pessoas certas. É aquela hora onde muitas vezes eu briguei com meu namorado, eu estou cheia de raiva, cheia de angústia, de mágoa, eu não consigo falar para ele de tudo que eu penso. Eu encontro um vídeo na internet de alguém que está falando de relacionamento de um modo generalista e ao invés de eu expressar para quem eu deveria aquilo que eu penso e o que eu sinto, eu uso daquele vídeo para colocar toda a minha emoção para fora. E é por isso que hoje a internet tem ficado tão tóxica. As pessoas, por não se conhecerem o suficiente, essas pessoas que muitas vezes também acabam comparando a sua vida com aquilo que elas assistem nas redes sociais, elas veem na internet uma possibilidade de extravasar, de colocar para fora tudo aquilo que elas gostariam de fazer na vida real. E um outro problema também que está por trás da internet que muitas pessoas não avaliam, que é a questão do anonimato. No momento em que eu venho para a internet, que eu faço um comentário, que eu exponho o meu ponto de vista, que eu falo para as pessoas do que eu estou pensando em um vídeo, em alguma situação que eu deixo um comentário, na maioria das vezes ninguém sabe quem eu sou. Eu não preciso me expor, basta ali eu colocar o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. Eu não preciso me revelar, diferentemente da vida real, onde quando a gente coloca o nosso posicionamento, a gente acaba precisando prestar contas por aquilo que fala. E a internet não. Vocês já repararam que na maioria das vezes os discursos de ódio, as pessoas que agridem, atacam e ofendem outras pessoas, normalmente elas utilizam de perfis fakes. Ou seja, aquele perfil que não tem foto, que ninguém sabe quem é que está por trás daquele perfil, porque muitas vezes essas pessoas utilizam desses perfis para poder o quê? Colocar para fora tudo aquilo que ela sente. A realidade é que nós estamos em uma geração de pessoas traumatizadas e feridas. Pessoas com desassertividade, ou seja, falta de manejo, de lidar com as relações interpessoais. Pessoas que têm dificuldade de comunicação, dificuldade de ouvir, de expressar. Então, tudo aquilo que elas ouvem, que vai contra o que elas pensam e acreditam, elas não têm mais a capacidade de questionar. A empatia perdeu-se ao longo da vida. O que é a empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro. Então as pessoas hoje, elas se deixam levar muito mais pela sua emoção, pela sua aversão. Basta você falar algo que vai contra o que eu penso, o que eu acredito, que antes mesmo de
pensar em alguma coisa, eu já levanto as minhas armas, eu já levanto a minha defesa, porque o objetivo é te contra-atacar, é colocar a minha verdade e a minha razão, porque é o que tem que prevalecer. E dessa forma, atualmente a gente não tem mais debates construtivos. Dificilmente a gente levanta na internet diálogos que levem a algum lugar, porque no final de contas é sempre uma disputa de egos. Quem é que vence pelo cansaço? Quem sabe mais de alguma coisa? A gente perde a capacidade de ouvir o outro. Isso é tão necessário falar sobre isso que a Bíblia já fala sobre isso lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16. Quando a palavra diz da seguinte forma: sede todos prontos para o ouvir, mas sejam tardios no falar e mais tardio ainda no irar-se. Ou seja, muito mais do que você está preocupado em falar algo para alguém, em ficar irritado com aquilo que você ouve, é você prestar atenção no que aquela pessoa tem a dizer. Hoje nós perdemos essa capacidade de ouvir o outro sem julgamento. Quando estamos ouvindo, a gente já levanta armas de defesas porque a gente tem que contrapor. Nós precisamos colocar a nossa opinião e dessa forma as relações estão ficando cada vez mais o quê? Fragilizadas. As pessoas estão totalmente vulneráveis. Hoje a internet ficou um lugar que você tem que pisar em ovos porque qualquer coisa que você fale vira ataque. As pessoas estão totalmente aversas a ouvir algo que vai contra o que elas pensam e acreditam, e dessa forma elas se sentem no direito de sair destilando seus venenos por aí. Então o que eu quero com esse vídeo, para além de trazer essa reflexão do porquê que muitas pessoas acabam se atacando na internet, é falar para você que é um criador de conteúdo, que recebe muitas críticas. Eu também recebo, elas vêm todos os dias, a todo momento, isso é comum, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para você, principalmente que está começando agora, que tem medo das críticas, dos julgamentos. Não pare. Saiba que essas pessoas que atacam, que criticam, que destilam o seu veneno, muitas vezes são pessoas que até gostariam de estar aonde você está. Gostariam de estar fazendo exatamente o que você está fazendo. Só que por alguma questão, por algum motivo, elas não se sentem prontas o suficientes, capazes o suficientes, que elas preferem tirar o seu tapete. Elas preferem colocar um discurso de ódio porque é mais fácil para elas assumirem ali que você está falando algo que não faz sentido, que é algo que não agrega valor, do que elas terem que assumir o seu próprio fracasso, de que elas não conseguiram fazer o que você está fazendo, que elas não conseguiram estar aonde você está. Então, se você tem recebido críticas, ataques, ofensas, não paralise diante disso. Isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer, mas se você colocar o seu foco e o seu olhar nas críticas, você nunca vai viver o seu propósito, aquilo que você realmente quer para sua vida, porque o alvo nunca deve ser nos homens. O alvo sempre é em Cristo. E se a gente muda o nosso olhar, a gente muda o nosso foco, a nossa direção, é bem provável que a gente se perca no meio do caminho.